SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco do SINT, nesta semana com o secretário de Políticas Educacionais e Culturais do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina. Bem-vindo, professor Luiz, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Silvio. Obrigado. Luiz Carlos Vieira, que já foi coordenador estadual do SINT, hoje ocupa a pasta de secretário de Políticas Educacionais. E estava comentando que também é secretário de Comunicação da CNTE. Isso, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Empossado recentemente? Não, estou um ano já na pasta. Um ano já? Mais de um ano na pasta. Muito bem. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que reúne os SINT de todos os estados brasileiros. Isso, e dos municípios também. Dos municípios? Dos municípios. Sindicatos de trabalhadores em educação dos municípios. Dá um universo grande de cerca de 4,5 milhões de trabalhadores. 4 milhões e meio de trabalhadores. 4,5. Dá para definir muita coisa com esses votos todos, né? Sim, por isso que sempre nós saímos com a bandeira. Que o voto da educação vale muito. O voto da educação vale muito. E falando em cargos, o professor comentava que o nosso secretário de Estado da Educação é outro? Foi anunciado, ainda não tomou posse, pelo que nós temos notícia, mas já foi anunciado a saída do atual secretário, Eduardo Deschamps, e que assume no lugar dele, que já fazia parte, já era da diretoria, né, da gerência de políticas educacionais da própria Secretaria de Educação, Gilberto Anholin, que era ex-reitor da UNO Chapecó, portanto de Chapecó, que já estava, né, na equipe. Já fazia parte da equipe, só trocou de função. E vai assumir como secretário de Educação, mas ainda a posse, pelo que a gente tem notícia, não foi anunciado. Certo. E o professor acha que isso vai facilitar as negociações da categoria com a Secretaria de Estado da Educação? Nós fizemos uma avaliação profunda com relação à mudança do secretário e o que isso traz de impacto realmente nas nossas relações. Porque Gilberto já fazia parte da própria equipe, né, que vinha trabalhando na Secretaria de Educação, e nós sabemos todas as dificuldades que nós temos no tratamento com a Secretaria de Educação devido às várias denúncias que o sindicato vem fazendo e as últimas greves e reivindicações e as nossas pautas. Ele trabalha com as políticas educacionais, também sempre dava e fazia parte da equipe que passava o relatório para o próprio secretário. Então, penso que muda pouquíssimo, inclusive a equipe de fundo que faz o trabalho mesmo, não há nenhuma discussão de mudança. Então, e o governo do estado também mudou, né? Que agora assumiu definitivamente aí Eduardo Pinho Moreira, que não muda também a sua relação com os trabalhadores da educação. A política continua sendo uma política de disputa de espaço no executivo estadual. Disputa entre que forças? Entre as forças do Colombo e agora e as atuais, porque eles tinham até esse momento uma análise de que estavam juntos, né, nesses últimos 12 anos, sempre trabalharam juntos, alinhados, e hoje hoje eles estão aí em lados opostos, disputando, inclusive a gente percebe nitidamente isso na própria Assembleia Legislativa, né, onde as bancadas também se posicionam contrárias, né, ao governo. Ao PSD, que na época era governo, e agora o PMDB, que passou a ser governo. O PSD também trabalha de forma isoladas hoje, né? Então tem essa disputa ali. Mas a mentira continua a mesma, Silvio. Mentiras, a mesma mentira, o mesmo engodo. Muda as moscas, mas o conteúdo continua igual. Né? Os números que o governo apresentou e vem apresentando nas contas públicas do Estado relativa à questão da educação, elas permanecem, né? As mentiras, por exemplo, do próprio ex-secretário de Educação, né? Que a folha do magistério aumentou 70% nesse período. A gente sabe que... Aumentou 70%? 70%, né?
Porque nós estamos na fase de campanha salarial, né? Nós estamos com a nossa campanha, né? A campanha salarial do Sint já está na rua, nossa campanha. 70% aumentou, isso em quantos? 50 anos? Ele diz que nos últimos anos, né? Bom, enfim. A gente sabe que a folha de pagamento do magistério, ela não mudou, ela permaneceu, né? Apesar de que nós tivemos aí, a partir da greve de 2011, a implantação do piso nacional salarial aqui, no início da carreira, para o magistério catarinense. Né? Só no início da carreira, devia ser aplicado em toda a carreira. Toda a carreira, essa é a nossa defesa. Né? E isso ocorreu, e a gente sabe disso, que foi implantado no início da carreira, mas que não teve impacto, porque ao longo dos anos também muitos trabalhadores efetivos, cerca de 3 mil postos de trabalho dos efetivos foram cortados. Nós tivemos aí o fechamento basicamente de quase 100 escolas em todo o estado, e todo momento vem não só fechando escola, mas também passando para os municípios, né, essa responsabilidade principalmente das séries iniciais do ensino fundamental. Tem o problema dos ACTs, né, professor, que é mais da metade. Exatamente. Ao contrário, os ACTs subiram 14%. Né? O número de ACTs, né? De acordos de trabalho temporário. Temporário, né? Então, e sem contar que dentro dessas verbas da aplicação das regras constitucionais, do orçamento da educação, o governo do estado nunca repassou de fato os valores, né? O percentual. Né? E nós temos essa discussão, não é nosso. O Tribunal de Contas já apontou isso. Já apontou isso, né? Nós estamos aí hoje com 6,5 bilhões de reais que foram sonegados, desviados, tirados da educação nesses últimos anos. 6,5 bi, professor. 6,5 bi. Sabemos que na verdade o gasto total da educação ele chega a 11,5 bilhões, né, nesses últimos anos. Então, se for somar junto com os 6,5 bilhões, nós teríamos aí 18 bilhões de reais, basicamente, que deveriam ser aplicados. E, em vez disso, foi aplicado 11,5. Ou seja, cerca de um terço do valor não foi aplicado na educação, né? Foi aplicado em outras questões, como isenções fiscais. Como maquiagem das contas. Como ano passado tivemos também aí a retirada do orçamento. Do ICMS da Celeste. Exatamente. Então, todas essas questões, nós continuamos denunciando, e para nós é inaceitável, né? Que no comando do governo permaneça as mesmas coisas, né? E as mentiras continuam perpetuando, e ainda acusando o magistério catarinense de que ele tem causado um colapso nas contas públicas, que foi a fala, né, do próprio governador Pinho Moreira, né? Quando assumiu que, olha, o responsável por isso são os trabalhadores. Nós sabemos que o trabalhador de educação, o magistério, nós somos hoje 50% de todo o funcionalismo público do estado, entre nativos e inativos, cerca de 138 mil trabalhadores. Metade são professores. Metade são trabalhadores da educação. Ainda. É pouco ainda. É pouco, né? Mas que se precisa para construir uma exatamente. nação. Mas não dá para acusar o magistério dessa questão, que nós tivemos ganhos, né? Só ganhos nesses últimos anos, nós sabemos que não, né? Que o nosso piso era muito baixo, né? Em abril de 2011, por exemplo, nosso piso era de R$609. 2011, há alguns anos. Alguns anos. 609. O piso era muito baixo, então, portanto, nós tivemos um reajuste hoje que chega a 2.457. Que é o piso nacional. Que é o piso nacional, né, garantido por lei. Porém, se você pegar o valor de 609 para 2.400, você vai dizer, não, é muito. Mas o problema não era esse, o problema é que nós ganhávamos, nós tínhamos um piso muito baixo, o pior piso do Brasil. E hoje continuamos com um dos piores, né? Apesar um dos piores do país. O melhor está lá no Maranhão atualmente. Está no Maranhão atualmente. Né? 5 mil e poucos reais aí por 40 horas, mesma carga horária nossa. Uau, parabéns para o Maranhão. É o justo, né, Silvio? Um salário de 5 mil para um trabalhador que trabalha 40 horas, que tem toda essa responsabilidade, essa função social, não é muita coisa. Tanto que ele se equipara também ao mesmo salário que é pago ao professor do mesmo nível do ensino médio nos institutos federais, né, do Brasil, que o governo federal paga. Criou. No IFSC, né, no Instituto paga. Federal paga, né, 5 mil e poucos. Lógico, com a diferenciação, né, que
no Instituto Federal eles têm aí a hora atividade bem maior do que nossa, né? A estrutura de trabalho é outra, as instalações são outras, os laboratórios são outros, né? Então é outra discussão nível federal. Mas o salário é equivalente àquilo que se paga no Maranhão e é aquilo que nós reivindicamos e estamos buscando também para São Paulo. A campanha salarial já está indo para as ruas? Já está nas ruas, Silvio. Nós estamos aí... Quando que é a data base? A data base, na verdade, é janeiro, né? Porque nós temos o reajuste do piso e o reajuste do piso desse ano foi 6,81%, que ele não aplicou, porque a nossa ideia, a nossa reivindicação, é que nós tínhamos um salário de novembro e nós vemos sempre reivindicando isso. Apesar dos anos, o governo vem dando os reajustes, aquilo que está na Lei 668, que foi uma conquista e uma briga nossa da greve, né? Conquista de cada trabalhador que entrou em greve, que fez garantir todo ano um reajuste em maio e outro em novembro. Em 2017, 2015, 2016, 2017 não teve o reajuste do piso. Né? Ele não pagou no início de carreira porque ele incorporou a regência, não sei se você acompanhou bem essa discussão na época. Fez uma maquiagem e disse que o piso subiu. Exatamente, ele jogou a regência no vencimento e o vencimento aumentou e isso fez com que o reajuste que fosse dado em nível nacional nunca alcançava o valor do piso que era pago em Santa Catarina. Mas por quê? Porque a regência que nós já ganhávamos, que nós já tínhamos direito... Em vez de regência, virou salário. Virou salário, e aí não alcançou. Agora, em janeiro de 2017, esse valor ultrapassou, né? Foi para 2.547. Esse valor de 2.547, até vou conferir aqui, se o bem certinho, até os centavos, né? Do piso. De 2.457,16, na verdade. É o piso hoje? O piso, 2.417, que é o piso nacional. Então, como era 2.397, teve uma diferença ali que ele está pagando como diferença do piso nacional. Então, ele paga o 2.397 mais a diferença para alcançar o piso. Para quem está em início de carreira. Para quem ganha menos que o piso. Ganha menos que o piso. Então, quem ganha mais que o piso tem algum... Até agora não, mas o que está na lei é que nós teremos 5% agora em maio e 5% em novembro desse ano. Isso já foi acertado, inclusive. Nós tivemos audiência, né? Então o governo nos garantiu na mesa que 5% nós teremos em maio agora e 5% em novembro. Inclusive, muitos professores estão ligando para o sindicato e pelo anúncio do Pinho Moreira, que vai cortar, que não vai dar reajuste para os servidores esse ano, a gente tem que esclarecer que isso não é um reajuste, né? Parte desse percentual faz parte da descompactação da própria tabela salarial. E que já foi previsto... Já previsto na Lei 668, lá em 2015, né? Empenhado já não tem o governo, ainda ontem conversávamos com o governo e eles disseram que essa discussão está garantida, essa questão. Agora cabe aí a categoria, aos trabalhadores de educação, também manter a pressão. Ficar atentos. Ficamos atentos. Então, nós queríamos, esse 6,81 de reajuste no piso e depois os 5 que nós temos direito da Lei 668 e mais os 5 da descompactação. Tá? Então, esse seria o justo para os trabalhadores. O governo alegou na mesma negociação que não, que ele só vai dar os 10%. Vai dar os 5 e depois os mais 5. Que ele não reconhece o piso nacional, como nunca reconheceu, né? Então a gente já tem ação na justiça com relação a isso, é uma briga judicial. Politicamente, o governo não reconhece, porém, nós estamos fazendo essa discussão, né? Então tem essas ações, essa ação aí no Estado. Mas, além disso, nós já desencadeamos toda a nossa campanha salarial, que é esse reajuste do piso nacional, que eu já acabei de explicar, descompactação da tabela salarial de 5% que nós teremos aí a partir... Teremos 10%, na verdade, 5% de descompactação a partir de maio e depois outro em novembro. E nós teremos também, estamos discutindo o reajuste do Vale Alimentação, não só nós, né, mas também os demais servidores do Estado, que nós já estamos congelados desde 2011 em R$12 de Vale Alimentação, que muitos chamam de Vale Coxinha, né, que é tão pouco que não dá para tomar um refrigerante e um salgadinho. E isso sem contar que nós ficamos de 2001 a 2012 com R$6.
E aí teve 100% de aumento. Aí teve 100% em reajuste em janeiro de 2012, justamente por causa da greve de 2011, né? Que também foi uma greve que trouxe esse resultado lá em 2011. Bom, outra discussão também que está na campanha salarial, faz parte dela, que é o direito à progressão, né? Que foi por causa das faltas que estão na ficha funcional, que está tirando vários direitos dos trabalhadores. Inclusive os vetos já foram derrubados na Assembleia Legislativa e nós estamos nessa briga aí também para que o governo implemente a lei. Implemente a lei. Já está sancionada. Já foi, né, publicada. Limpe a folha funcional dos Exatamente. professores. Agora o governo até agora não se manifestou e a briga sempre por aquela questão nossa da alteração da carga horária sem data fim. Então essa é uma discussão que já tem avançado nas mesas de negociação, o governo tem se comprometido em fazê-lo, mas nós estamos cobrando então cada vez mais. E nós teremos também, Silvio, que faz parte da nossa campanha salarial, uma audiência com o governo para discutir o edital dos ACTs. Então nós reivindicamos essa audiência específica para discutir o edital dos ACTs. Vai ser quando? Essa audiência será agora dia 26. Dia 26 de 26, amanhã. No caso, amanhã estamos na quarta-feira, dia 25. 26 de abril, nós teremos essa reunião com o governo para discutir a questão do edital dos ACTs. Nós temos várias contribuições que nós queremos apresentar no edital, porque são vários problemas que nós viemos acompanhando na escolha de vagas e durante todo o processo de inscrição, depois depois a prova, depois a própria prova, né, escrita e tal, e depois a escolha das vagas. Então nós queremos também contribuir, né, no sentido para minimizar os problemas que esses trabalhadores têm, já que é a grande maioria que nós temos no estado de trabalhadores, né? Então nós queremos, é uma necessidade, né, da gente discutir essas pautas, e quero já, aproveitando esse momento, para dizer que nós estamos com essa pauta da campanha salarial, mas nós estamos chamando a Assembleia, né? A Assembleia é dia 10 de maio, aqui em Florianópolis, no Centro-Sul, no período da tarde, né, a partir das 13 horas, que tem a primeira convocação, depois a segunda, mas enfim, é à tarde, no dia 10. Estamos convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Santa Catarina, da rede pública estadual, a participar dessa Assembleia, porque é uma Assembleia onde nós vamos reafirmar essa questão da campanha salarial, vamos avaliar até agora toda a nossa movimentação em relação a isso, a essas questões, e vamos tirar encaminhamentos posteriores, né, do que podemos fazer para que possamos realmente garantir aquilo que está na lei, né, que nós conquistamos lá na greve passada, que o governo se comprometeu. E quando é que vem a folha de pagamento de maio? É no início de maio, dia 20 de maio? Não, a folha de pagamento, o reajuste de maio vem no mês de maio, mas ele só cai na conta? Na conta no final do mês de maio. Então antes da Assembleia não vai dar para saber se o governo está cumprindo a sua palavra. Realmente não dá para saber, mas a gente já sabe se vai ser implementado ou não, porque isso já tem toda a questão do contingenciamento, desses valores, tá? E como que o governo está trabalhando para realmente fazer a folha. Porque a folha fica sempre geralmente pronta até o dia 15. Até o dia 15. Mas até lá a gente já tem um posicionamento e também outra coisa, né? A Assembleia, se nós não temos esse posicionamento, nós vamos tirar um posicionamento, o que fazer depois, né, se não vier. Então já vai ser discutido. Então não dá para nós ver se o governo vai implementar o reajuste ou não, para depois a gente decidir o que fazer. Não, a gente tem que já decidir o que fazer se o governo não fizer. Né? Vamos nos antecipar aí. O governo já vai estar sabendo, se não fizer ele já sabe, a categoria já lembrou por isso, ponto. Né? Já vai ter esse calendário, essa questão. Então o governo que já saiba o que a categoria vai querer. Mas ele, acredito que ele vai querer honrar, né, a própria palavra. Eu espero que sim, Silvio. Eu espero que sim, porque essa já foi uma luta muito grande nossa, né, esforço e sacrifício de muitos trabalhadores, né, que, inclusive estão sofrendo na pele aí o não reajuste, a sua não progressão, justamente por causa das faltas, né, que ainda estão na sua ficha funcional e não permite progredir, quinquênio, aposentadoria e outras questões. E essa audiência pública com o governo do estado sobre a questão dos ACTs, então é no dia 26,
no centro administrativo do governo. Não, aqui na Secretaria. Aqui na Secretaria. Exatamente. Que fica agora bem próximo, inclusive, à nova sede do Sint, né? Tá, se olhar pela janela, dá para ver o secretário. Não dá para ver porque o secretário, o Deschamps, nunca está aí, né? Ele está muito mais em Brasília, viajando para o exterior e para o país todo, né? Mas fica um quarteirão, dois. Mas né? enfim, nós estamos ali não só pela questão geográfica da proximidade, mas as cobranças nossas, né, também vêm de todas as escolas, essas questões. E essa questão, essa audiência é só para tratar os ACTs, professor? É só para tratar assim, do edital dos ACTs. Uau! Por quê? Por que é tão complexo, Silvio? Porque assim, porque uma das questões que discute por exemplo, dos requisitos para a inscrição. Né? Então nós temos aí alguns problemas. Nessa questão, por exemplo, dos requisitos, permite que o candidato ele possa se inscrever e concorrer apenas em uma gerência. E tem lugares que nós temos aí gerências de educação próximas uma da outra, né? Então municípios próximos poderia, porque não tem vaga aqui nesse município, posso trabalhar em outro e tal. E aí ele não pode, porque daí ele pode escrever em uma gerência só. E isso é novidade, nunca houve antes. Não, antigamente até poderia também, né, numa lista geral, já teve de várias formas, mas enfim, o que nós reivindicamos é que, vamos reivindicar amanhã, também é que ele possa se inscrever e pelo menos indicar 2 gerências próximas, para que ele também possa ter, se não tiver naquela gerência, né, as suas aulas, ele possa também trabalhar em outra gerência, né, sem problema. No sistema, eu penso que para o governo isso não será problema, mas é uma das reivindicações que nós vamos apresentar, né? E, inclusive, também outra discussão nossa é que no momento da escolha, por exemplo, das vagas, elas têm que ser apresentadas até 48 horas antes da escolha, né? Para o professor saber lá no sistema quais são as vagas que ele... Só 48 horas antes, professor? Hoje é na hora, Silvio. Entendeu? Hoje é na hora. Hoje os professores saem de casa para escolher, não sabem se vai ter aula ou não. Chega lá, vai conseguir. Vai se conseguir ou não. Alguns dizem assim, não vou na chamada pública, por exemplo, né? Outra questão, mas não faz parte do processo seletivo aqui da prova em si. Mas em várias gerências, os professores olhavam no sistema, não estava lá uma vaga que ele sabia que ele iria estar. Mas aquela vaga não foi disponibilizada no sistema, ele não ia para a escolha. Tá? Aí quando ele ficava sabendo, essa vaga já tinha ido na escolha e outro professor tinha escolhido, sendo que ele estava próximo da escola, poderia ter ido lá, até com uma melhor qualificação, inclusive, né? E ter requerido essa vaga. Aconteceu vários problemas, a gente teve que recorrer à Secretaria de Educação, por também não estar em nenhum documento, né, normatizado essa questão da obrigatoriedade de expor essas aulas antes. Porque se sabe, 48 horas antes eu me programo, falo, não, realmente tem uma aula lá em tal escola, eu tenho interesse, né? Então posso lá fazer, disputar. 48 horas diante de 0 hora ainda é um alento, né? Precisamos buscar essa questão, Silvio. Professor, a gente está quase no final desse bate-papo, desse Floripa em Foco. Vou rapidamente recapitular o que o professor Luiz Carlos Vieira, diretor secretário de Política Educacional e Cultural do Sint, falando aqui sobre a Assembleia da categoria, Assembleia Estadual dos Professores, que acontece no dia 10 de maio, a partir da 13h, no Centro-Sul, aqui em Florianópolis, na capital. Falou também da audiência pública com o governo do estado para discutir os problemas em torno das contratações dos professores ACTs, que acontece nesse dia 26, e no próximo Floripa em Foco, semana que vem, nós vamos ter o resultado disso, né? Isso aí a gente passa com mais detalhes, né? O que a gente acertou na mesa, aquilo que a gente propôs. E a campanha salarial 2017-18 já está na rua também, né? Aguardando o cumprimento do que o governo do estado de Santa Catarina já se comprometeu. Nesses minutinhos que nos falta, professor, o Sint é um sindicato de base estadual, mas está sediado aqui em Florianópolis, onde os municipários, representados pelo Sintrazem, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal aqui de Florianópolis, está numa batalha homérica com o Executivo Municipal, que, de forma, vamos dizer, mascarada, está privatizando a saúde e a educação no município de Santa Catarina.
Aí eu pergunto, o Sint está solidário com os trabalhadores municipais? Não sou solidário, né? O Sint tem participado de todas as assembleias do Sintrazen, temos também o máximo possível dos diretores estar presentes, né, nas manifestações, né, onde tem ocorrido. Porque não tem tido negociação. Negociação, na verdade, não existe. Tem né? tido pelo lado gás de pimenta, polícia na rua, vereador sendo escoltado, na contramão. Mas é assim, nós temos que entender que essa política de golpe é uma política que se estende desde da questão nacional até os municípios. Então, não é diferente dos municípios, porque há um alinhamento dessa política neoliberal que é privatizar tudo, retirar todos os direitos dos trabalhadores e de todos, do setor público e também do setor privado. Com a reforma trabalhista a gente se viu isso, e o Sint obviamente se contrapõe a tudo isso e está solidário, não só com o Sintrazen aqui, como esteve solidário também em Curitiba com o Sismac, que lá em Curitiba a mesma coisa, o prefeito de Curitiba ano passado botou a polícia, a guarda municipal, bateu nos professores dentro da Câmara Municipal, né? E colocou lá as creches para as OS também gerenciar, e colocou também os postos de saúde para as OS. Mesma forma, tentando aplicar aqui. É a mesma regra, Silvio. Ou seja, o receituário neoliberal é o mesmo. É privatizar, é sucatear e entregar para a iniciativa privada. Então isso já acontece dentro da educação também aqui no estado de Santa Catarina, onde o governo do estado já entregou para empresas privadas a vigilância das escolas, já entregou a merenda escolar, e agora está ameaçando de entregar também para empresas privadas a limpeza. Onde a manutenção e as limpezas são feitas. Então, quer dizer, ele vai contrário daquilo que os economistas dizem quando nós estamos em crise, tem que ter um Estado forte que possa proporcionar políticas sociais que garantam o direito da população. Mas esse governo ele tem uma visão equivocada, ou seja, enfraquece o Estado e coloca toda a responsabilidade na iniciativa privada, que, através disso, continua mantendo o seu lucro. Né? E a vida das pessoas não tem importância. Colocam mais um atravessador entre o Estado e o serviço que tem que prestar para o cidadão. Mais um ali para tirar um quinhão do seu lucro. Né? Bom, foi feio, né? Inclusive, fica mais feio a gente ver nos telejornais das emissoras abertas, que eu recomendo que ninguém assista, porque são telejornais, enfim. Mas eles conseguem dizer que teve uma votação no sábado e não dizem que era feriado de Tiradentes, que nunca uma Câmara de Vereadores se reuniu num feriado nacional, e isso eles omitem. Eles falam que foi queimado um carro da Guarda Civil aqui de Florianópolis, mas não falam da quantidade de policiais batendo e jogando gás de pimenta em inocentes durante a manifestação. Isso os meios de comunicação nacionais não falam. Não falam, Silvio. Infelizmente, desculpem, né? Infelizmente, nós estamos vivendo essa ditadura do capital em todos os setores, da comunicação principalmente, né? Nós vemos aí as empresas públicas sendo sucateadas, né? Nós temos aí hoje, inclusive, manifesto do Fórum Nacional em Defesa da Democratização da Comunicação, onde a própria EBC, que era uma empresa pública de comunicação, né, que tem o dever de fazer essa discussão da comunicação pública, sendo fechada, sendo sucateada e sendo trazida para dentro do governo apenas para falar aquilo que o governo quer e não aquilo que o povo quer, porque público não é do governo, o público é do povo, e é isso que os governantes esquecem. O público não é do governo A, B, C ou D. O público é do povo. Por isso que é público. E eles não entendem isso. Se apropriam. O posto de saúde é saúde pública, é do povo. Não é do governo A, B, C ou D. A educação é pública, não é do governo A, B, C ou D. É da população. E por isso que a população tem realmente que se manifestar em todas essas questões. Então, enquanto sindicato, enquanto trabalhador, enquanto ser humano, nós temos que nos posicionar pelo coletivo e não por lucro de algumas empresas ou algumas pessoas que se aproveitam do público
né, do público para ficar mais rico e engordar o setor privado. Com as palavras finais do professor Luiz Carlos Vieira, diretor de Políticas Educacionais e Culturais do Sint, a gente fecha esse Floripa em Foco do Sint. Faltou mandar algum abraço, referendar alguma informação? Tudo certo, Silvio. Tá aí, pronto, né? E vamos trabalhando aí para a Assembleia dia 10. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.